a pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou e se fez homem. A Bíblia diz em João capítulo 1 que o Verbo, que é o Senhor Jesus, era Deus, estava com Deus, e esse Verbo, diz a palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor Jesus, sendo Deus, ele se fez homem, e como homem perfeito, ele foi ali naquela obra que só ele poderia fazer a nosso favor, se oferecer a nosso favor. E ele fez isso. E diz a palavra em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 15, a 15, que o Senhor, ele pegou toda a nossa dívida e ele encravou a nossa dívida com Deus ali na cruz. Você e eu que cremos no Senhor Jesus, tivemos os nossos pecados perdoados e não temos mais nenhuma dívida diante de Deus. Por isso a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos os nossos pecados foram pagos, Jesus pagou toda a nossa dívida. Ele perdoou todos os nossos pecados e cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E encravou ali na cruz, diz a palavra. Mas mais do que isso, ali na cruz, diz a palavra, ele despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor triunfou sobre principados e potestades. Cumpriu-se a primeira profecia da Bíblia que diz que a semente da mulher que viria esmagaria a cabeça da serpente. Glória a Deus. Ali na cruz o Senhor esmagou a cabeça da serpente, tirou todo o poder, toda a autoridade que estava sobre ela. O Senhor expôs, diz aqui, publicamente a vergonha, principados e potestades. Essa figura que Paulo usa aqui é a figura romana, de um exército romano, por exemplo, que vencia as guerras, e ele entrava nas cidades, nos portais da cidade, e vinha atrás dele os seus prisioneiros de guerra, aqueles que foram vencidos, e ele expunha aquela vitória dele publicamente, expunha os seus inimigos à vergonha. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele expôs sob vergonha principados e potestades. Ali na cruz o Senhor pagou toda a nossa dívida. E então o Senhor foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. O poder do Espírito Santo ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde conter o nosso Senhor. Mas quando ele ressuscitou, ele diz algo maravilhoso para os seus discípulos. Ele apareceu aos seus discípulos e ele disse, ficou registrado em Mateus capítulo 28. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade agora estava nas mãos do Senhor Jesus. Ele tinha conquistado novamente, ele restaurou, ele recuperou toda a autoridade que Deus tinha dado ao homem, que o homem tinha perdido para Satanás. O Senhor Jesus recuperou. O novo homem, que é o Senhor Jesus, recuperou. E agora aqueles que estão em Cristo usufruem dessa autoridade que o Senhor Jesus recuperou. E o maravilhoso é que, na realidade, essa autoridade agora que o Senhor recuperou, e quando ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e ele delegou essa autoridade aos seus filhos, aos seus discípulos, essa é uma autoridade, um poder e uma autoridade maiores ainda do que aquele que Adão tinha recebido. Na antiga aliança, por exemplo, nenhum servo de Deus tinha autoridade sobre demônios, nenhum servo de Deus podia expulsar demônios. Mas na nova aliança, você e eu que estamos em Cristo, temos toda a autoridade. Por isso Jesus diz em Marcos capítulo 16,
Ele diz que em meu nome, né, esses sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios. Aleluia! Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus e você está em Cristo. Nós declaramos aqui aquilo que está escrito na palavra de Deus, que Deus nos deu a salvação pela graça, nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça nós fomos salvos. E mais, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. O que significa isso? Um lugar de autoridade. Assentados com Cristo. Saiba você que é um filho de Deus. Esta é a sua posição em Cristo. Não aceite nada menos do que isto. Não aceite nenhuma condenação de Satanás. Não aceite nenhuma culpa, porque Jesus já pagou o preço da nossa dívida ali na cruz. É claro, precisamos andar em temor diante de Deus. E se pecamos, diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós devemos andar em temor diante de Deus. Mas todos os nossos pecados, todo o problema dos nossos pecados já estão resolvidos, já está resolvido em Cristo. O Senhor Jesus já lidou com todos os nossos pecados e já encravou-os na cruz e por isso nós temos acesso livre na presença do Pai. O escritor de Hebreus vai nos dizer: tende intrepidez. Outras traduções: tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos significa na presença de Deus, onde Deus está, onde está a presença de Deus. O caminho está liberado para nós. Tudo foi pago, está consumado. O Senhor Jesus recuperou todas as coisas e recuperou a autoridade que havia sido perdida. Louvado seja o Senhor por isso.